Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo privilégio que tu nos dá nessa quinta-feira, que a tua igreja está reunida com todos os irmãos aqui, e que tu, Pai, por meio do teu Espírito Santo e através do teu servo Enio, possa nos ajudar no entendimento dessa carta tão maravilhosa, essa carta do consolo, que é a carta de 2 Coríntios. Que possamos ter, Pai, a oportunidade de aprender, absorver o teu ensino e colocar em prática, Senhor, para que possamos também intervir, ajudar, consolar aos nossos irmãos e aqueles que tanto precisam. Que possamos ter como referência o teu consolo, Pai, como é ensinado nessa carta. E que tudo seja feito em nossas vidas e na vida da tua igreja, para a honra e glória do teu santo nome. Louvado seja o teu nome. É o que nós, Senhor, a tua igreja, nesse momento, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bem, pelo que eu sei, pelo que eu entendi, nós estamos em 2 Coríntios. 2 Coríntios hoje. O senhor vai Aonde, iniciar. hein? Aonde, Lica? O senhor vai iniciar 2 Coríntios. Ah, é início mesmo? É início Isso, hoje é o mesmo. início. O Opa. contexto e tudo mais. Ah, ok. Muito bom, ok. Então, vamos dar um contexto histórico, depois damos o contexto teológico, que foi até mencionado na oração aí por um sabidinho aí, certo? E aí a gente continua. Então, nós acabamos 1 Coríntios, né? Acabamos 1 Tá Coríntios. acabando 1 Coríntios, já. Uhum. Então, 1 Coríntios, Paulo, deixa eu ligar primeiro com o segundo, ou segundo com o primeiro. Paulo escreveu a primeira carta de Éfeso, mas, na verdade, o que Paulo tinha em mente, a meu modo de ver, Paulo pretendia passar pela Macedônia e pela Caia, pelos dois lugares, não nessa sequência necessariamente, mas pelos dois lugares, fazendo o recolhimento da oferta aos irmãos pobres da Judéia, ok? Acontece que um ano antes de ter escrito a primeira carta, tudo indica que ele fez um bate e volta para Corinto, e foi quando os irmãos coríntios se prontificaram a ajudar os irmãos pobres da Judéia, um ano antes da primeira carta ser escrita. E Paulo, então, ficou sabendo de problemas, e também através de outras fontes, ele ficou sabendo de problemas, então ele escreveu uma carta severa, que é 1 Coríntios. Severa, é a carta mais severa a uma congregação, vamos dizer assim, do Novo Testamento. É a carta de 1 aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, né? Porque eles tinham problemas de vários tipos, já estudamos sobre isso, e ele mencionou lá no capítulo 16 que quanto à coleta para os santos, que, na verdade, ele ia passar lá, então, fazei como ordenei, também como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha em parte, conforme a sua prosperidade em casa, ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levar as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Isso no capítulo 16, no final da carta, porque, na verdade, ele estava lembrando eles que ele ia passar lá, certo? Que ele ia passar lá. E quem levou a carta foi Tito. Mas acontece que a carta foi muito severa, dura, né? Corrigindo muitos erros, de vários tipos de erros, que nós já falamos sobre isso no estudo. E Paulo, então, quem levou a carta foi Tito. Paulo, então, ficou preocupado com a receptividade da carta. Entendeu? Ele não queria ir a Corinto em pé de guerra. Entendeu? Ou, em outras palavras, se os coríntios não recebessem bem a carta, entendeu? Eu acho que Paulo não... Pode ser que Paulo não fosse a Corinto, porque ir lá em pé de guerra, todo mundo brigando com ele, não adianta nada.
Então, ele tinha planos de logo no regresso de Tito, de ir para Acaia. Vocês podem, aí alguém pode até querer mostrar um mapa aí, mas no Data Show da Fé, deixa eu dar o Data Show da Fé, depois então aí alguém vai mostrar um mapa aí que eu sei, já mostraram várias vezes. Então, aqui é o oeste, né? Na sua visão aí. Estou certo ou não? Ou não? Oeste. Aí é o oeste. Então, é a Ásia. E onde está a minha mão seria Éfeso. Aqui, ao leste... Não, wait a minute. Espera aí. Não, ao leste... Qual que é o leste? Aqui ou aí, na sua visão? Aqui é o leste? Aí é o oeste, na nossa Oeste. visão. Então aqui é Éfeso, a Ásia. E aqui é o leste... Não, peraí. Aqui é peraí. No oeste fica Corinto. No leste fica Éfeso. Então, aqui é o quê? Aqui é o leste ou oeste para você? Oeste Corinto. Aqui é o oeste Corinto. Aqui eu tenho um mapa aqui, tem um mapa aqui. Não, mas peraí, deixa eu dar uma mapa show da primeira da fé. E a minha cabeça... Então, a Ásia no oeste e a Europa no leste, e a minha cabeça, o meu corpo, é o mar Egeu. Então, Paulo pretendia fazer isso de Éfeso, ou isso, de Éfeso para Corinto, e depois subir para Macedônia. Assim que ele recebesse informações agradáveis ou das receptividade da carta que Tito teria trazido. Mas Tito demorava. Então, Paulo mudou de plano. No lugar de ir de Éfeso a Corinto, ele mudou de plano. Ele foi de Éfeso para Macedônia, para depois, então, certo? Para Macedônia, para depois descer para a Acaia. Ok? Vamos lá, fala aí. Mostra aí. Então, acompanha aí Éfeso, Corinto. Ok, tá vendo? Do leste para o oeste. Praticamente em... Mas tu vai com print aqui. Como? Sim, é aí. E no meio aí está o mar Egeu. Mas como Tito demorava para chegar, então Paulo mudou de plano. Ele foi de Éfeso, foi para Macedônia. Aí é o que é seria a terceira viagem, eu chamo já de quarta viagem, ok? Muita gente chama de terceira. Eu falo, no momento que Paulo saiu de Éfeso, ele está na quarta, meu modo de ver. Mas, em todos os casos, ele foi para Macedônia. Lá na Macedônia, em algum lugar na Macedônia, ele se encontrou com Tito, que estava voltando. Tito estava voltando. E Tito, então, disse a Paulo que a carta foi bem recebida, certo? Foi bem recebida. Os irmãos estavam com saudades dele. Ou seja, Tito deu informações de boa receptividade da carta para Paulo. Então, só que, a meu modo de ver, Tito disse a Paulo o seguinte: você tem inimigos lá. Pregador sempre tem inimigos. Isso é batata. Pregador sempre teve inimigo, sempre tem inimigo, né? De uma maneira ou outra. Então, Cristo teve inimigos, Paulo teve, Pedro teve, falsos irmãos, e de uma maneira ou outra sempre vamos ter problema. Então, Paulo escreveu a segunda carta da Macedônia. Da Macedônia. Quem teria levado a segunda carta foi Tito também. Ok? A meu modo de ver, foi Tito. Agora, olha só.
Então, a gente nota principalmente dois problemas, certo? Principalmente dois problemas. Um problema é o problema da colheita, da coleta, né? da coleta, que Paulo ia fazer o recolhimento da coleta aos irmãos pobres da Judéia. Um outro problema, Paulo tinha que lidar com os falsos apóstolos. Os inimigos eram falsos apóstolos. Ok? Então, Paulo deu uma mensagem geral, a meu modo de ver, toda mensagem no início do livro, né, é uma mensagem geral, mas aí, então, o autor especifica o problema específico que resultou na escrita da carta, ok? Nesse caso aqui, pelo menos dois problemas. O problema, quer dizer, dois assuntos, vamos dizer assim, né? Duas áreas, dois lados, vamos dizer assim, pelo menos. Então, um seria tendo a ver com a ajuda aos irmãos pobres da Judéia, que era por isso que Paulo estava indo para Macedônia e para Acaia. A meu modo de ver, essa era a razão da ida de Paulo de Éfeso para Acaia e para Macedônia. Ok? A meu modo de ver, essa era a razão. Ele ia fazer o recolhimento da oferta aos irmãos pobres da Judéia. Ia explicar mais, etc., etc., sobre a coleta, sobre a oferta aos irmãos pobres da Judéia. Mas como ele ficou sabendo de problemas com relação a ele, que é criados pelos falsos apóstolos, ele também lidou com esse problema na carta, ok? E então a mensagem que Paulo deu, mas antes de eu falar a mensagem, que é o contexto teológico, volta no mapa aí, por favor, Sandro. Deixa eu dar um resuminho aqui para vocês da quarta viagem, ok? Da quarta viagem. Paulo estava em Éfeso. Ok. De Éfeso, ele foi para a Macedônia. Da Macedônia, ele desceu para a Acaia, principalmente foi até Corinto. Lá ele teve problemas, porque de lá ele pretendia ir para Jerusalém, levar ajuda aos irmãos pobres da Judéia. Ele teve problemas, provavelmente com esses falsos apóstolos, provavelmente, os judeus, talvez com os judeus, ele teve problema. Então, ele teve que mudar de trajetória. Ele voltou, deu meia volta, voltou pela Macedônia, passou de novo perto de Éfeso, na verdade, foi em Mileto, e de lá, então, ele foi até Jerusalém, certo? E de Jerusalém ele foi levado preso para Roma. Foi preso e levado preso para Roma. Obrigado. Aí Roma, lá na Itália. A meu modo de ver, essa seria a quarta viagem de Paulo. Isso está em Atos. Eu estou fazendo um resumo de Atos para você nisso aí. Então, Paulo saiu de Éfeso, certo? Com destino à Espanha. Mas quando ele chegou em Jerusalém, ele foi preso e levado preso para Roma. Não há indicação que ele chegou até a Espanha. Então, essa viagem de Éfeso à Macedônia, a Acaia, de volta à Macedônia, passando de novo pela Ásia, chegando até Jerusalém. Muita gente chama isso ainda como terceira viagem, incluindo Éfeso. A meu modo de ver, quando Paulo saiu de Éfeso, ele já saiu numa quarta viagem, e ele, então, que era com destino à Espanha, passando por Roma, mas chegando em Jerusalém, foi preso e foi levado preso para Roma. Ok? Essa seria a quarta viagem. Obrigado, Sandro.
Muito bem. Agora, fala aí, Giovanni. Só para não fugir muito, eu queria apontar o porquê que para ti, Tito levou as duas cartas. A primeira carta foi, Paulo se identifica ele e Sóstenes. Sóstenes escreve a carta. E na segunda carta é Paulo e Timóteo que se identifica no cabeçalho da carta é Paulo e Timóteo. Eu queria escrever aqui na minha Bíblia essa tua ideia que Tito levou as duas cartas, como tu chegou a essa conclusão? Olha, nós vamos chegar lá, tá? Tá na segunda carta aqui. Então tá, obrigado. Nós vamos chegar lá e você vai verificar isso, que ele fala isso aí. Ok? Tá, obrigado. Muito bem. Ok. Ok, qual é a mensagem? Qual é a mensagem de Paulo nessa carta? Olha só. A mensagem está no versículo 3 do capítulo 1 e o versículo 4, principalmente vamos do 3 ao 5, vai. Olha só, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Giovanni falou, Timóteo pode bem ter sido até mesmo o escriba da carta, ok? O escriba, né? Eu não sei se vocês se lembram que, a meu modo de ver, aí não quero complicar muito, mas vamos lá em Atos, capítulo 19. Atos 19. Onde é que Paulo está em Atos 19? Em Éfeso. Em Éfeso, exatamente, em Éfeso. E olha o versículo, lê o versículo 22 aí, Giovanni. Então enviou a Macedônia. Peraí, desculpa. Lê o 21 e o 22, vai. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Então, pode ser que a razão que Timóteo não está incluído na primeira carta, que não está incluído, né? Não. Não está incluído. É porque ele já não estava lá. Onde é que ele estava? Ele foi para Macedônia. Juntamente com... Erasto. E Erasto era macedônio? Alguém lembra se Erasto era macedônio? Ele era um acaio. Ele era um tesoureiro de Coríntios. Ele era tesoureiro em Corinto, né? Pelo que eu me lembro. Eu sei, ele era tesoureiro, eu lembro que ele era acaio. Agora, eu acho que ele era de Corinto, né? De Corinto. Em Corinto. Inclusive, eu tive uma vez lá e tem uma placa no chão, a placa antiga, lá em Corinto, que está escrito Erasto. Alguma coisa sobre Erasto, que eu acho que onde era a casa dele. Ali naquele espaço ali, onde era a casa dele. Bem, em todos os casos. Então, agora, se ele está na Macedônia, Paulo escrevendo da Macedônia, Corinto está com ele escrevendo a carta da Macedônia aos Coríntios, ok? Timóteo está com ele, então ele já inclui Timóteo. Mas, a meu modo de ver, nós vamos verificar isso mais adiante, quem levou as duas cartas teria sido a Tito. Bem, e outra coisa interessante aqui é no versículo 1, que Paulo falou assim, a igreja de Deus que está em Corinto, certo? E a todos os santos em toda a Acaia. Então, a meu modo de ver, essa carta não era somente aos coríntios, era a todos os acaios, né? A todos os acaios. Agora, na primeira carta,
A primeira carta não é a todos os acaios, é só aos coríntios. A primeira carta. Porque os problemas eram específicos lá de Corinto. Entendeu? Isso só para... Não é lá muito importante, não, mas é bom saber que a segunda carta era a todos os acaios, inclusive os coríntios, ok? Muito bem. Agora, então ele diz ali, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Bem, a meu modo de ver, a mensagem do livro é consolação, certo? Deus nos consolou, nos consola, nos consolou, nos consola, por causa da misericórdia dele, e, consequentemente, devemos também consolar os outros usando de misericórdia. Usando de misericórdia. É um consolo misericordioso da parte de Deus para conosco e de nossa parte para com os outros. Assim como somos consolados misericordiosamente, devemos também consolar misericordiosamente. É como assim, tudo o que nós podemos fazer em benefício dos outros é porque Deus fez em nosso benefício. Ele que nos deu a graça, ele que nos deu a condição de fazer isso, porque ele nos consolou mediante a sua misericórdia. Agora, tem pelo menos, eu vejo pelo menos 3 problemas, bem, pelo menos 2, vai, depois eu falo de um terceiro. E olha só, quando os irmãos... Deixa eu tomar uma água aqui. Os irmãos da Macedônia e da Acaia estariam consolando os irmãos da Judéia. Paulo... Agora, olha só, deixa eu falar primeiro desse consolo aí. Por que seria um consolo misericordioso? Qual é o consolo? O consolo é ajuda econômica aos irmãos pobres da Judéia, correto? Mas por que seria misericordioso? Porque Deus consolava eles? É, mas não é. Conforto. Vai ser difícil vocês responder essa pergunta aí. Porque, olha só, quem é que está ajudando quem? Os gentios ajudando os judeus? Você acha que os gentios deviam ajudar os judeus? Eu vou dizer como eu entendo. Os judeus sempre trataram mal os gentios como se fossem cachorros. Ou não? Gentio, meu amigo, gentio não tem nada a ver com... Judeu não tem nada a ver com gentio, não. Olha, deixa eu contar uma história, já que a Maria não está aqui. Certo? Mas eu falo para ela depois, viu? Quando eu Ela tava... vai ver no YouTube depois. Não, ela não ensino ela a usar essas coisas. Quando eu estava estudando numa universidade, fazendo um mestrado aqui nos Estados Unidos, tinha uma morena bonitona do meu lado, sabe? Que ela, naturalmente, eu era solteiro. Era solteiro. E a morena ficava olhando as minhas anotações, coisa e tal. No intervalo, a gente tomava uma Coca-Cola junto, não sei o quê. Aí eu decidi convidar a morena para sair comigo. Eu gostaria de convidar você para um jantar. Ela falou, não. Eu falei, barbaridade, tchê. Falei, olha, morena, tá bom, já aceitei o não. Não é o primeiro nem o último não que eu levo, ok? Mas eu gostaria que você me explicasse por quê, porque você deu um não muito seco demais. Você é noiva, você
você tem namorado firme, ou eu cheiro mal, coisa e tal, né? Preciso trocar o... Quer dizer, eu nunca usei desodorante. Mas talvez eu possa começar a usar desodorante, coisa e tal. Ela falou, não, é muito simples. Não saio com gentios. Ela era judia. Pô, você está me judiando, hein, mano? Então, os judeus, você sabe que os judeus não se misturam, né? Não se misturavam, eles se consideravam e se consideram raça eleita. Então, como é que vão se misturar? Agora, imagine só, estão passando necessidade, quem é que vai ajudar eles? Os gentios. Só pela misericórdia. A meu modo de ver, estou dando para vocês como eu vejo, ok? Como eu vejo. Pela misericórdia. Agora tem um outro consolo aqui no livro, que você vai verificar, que é muito evidente, que é o apóstolo Paulo foi consolado misericordiosamente por Deus, ou não? Com o apostolado. Ele era um perseguidor, um blasfemo. Cristo chamou ele, perdoou ele pela misericórdia e deu a ele o apostolado, ao gentio. E agora ele vai usar esse consolo misericordioso para consolar misericordiosamente os outros, pregando o evangelho a ele. Pregando o evangelho a ele. Porque, na verdade, o pecador merece ir para o inferno, assim como nós merecíamos ir para o inferno. Mas a gente prega a todo pecador com o mesmo consolo misericordioso que Deus teve para conosco. Nós vamos usar também o consolo misericordioso para com outros. Ok? Então, o livro inteiro, a meu modo de ver, é sobre isso. Então, Paulo vai defender a sua autoridade apostólica. Vemos aí também o consolo econômico dos irmãos da Macedônia e da Caia aos irmãos pobres da Judéia. Sabemos que outros ajudaram também, né? Nós sabemos que os Gálatas ajudaram, de acordo com 1 Coríntios 16, 1-4. Sabemos que os irmãos de Antioquia da Síria também ajudaram, todos eles gentios. Todos eles gentios. Os irmãos de Antioquia da Síria também foram os primeiros a ajudar em Atos 11. Os primeiros que ajudaram os irmãos pobres da Judéia foram os irmãos de Antioquia da Síria, em Atos 11. Lembra? Quem é que revelou para eles esse problema? Alguém lembra? Profeta Ágabo. Profeta Ágabo, exatamente. Profeta Ágabo. Primeira vez lá em Antioquia da Síria, em Atos 11. Muito bem. Eu tenho uma pergunta, irmão. Aí foi o Paulo e mais, eu acho que o Silas, a arrecadar dinheiro e levar para Jerusalém. Por que o Lucas não fala em Tito? E Tito, a gente vê depois nas cartas de Paulo, que acompanhava Paulo. O Lucas só fala em Timóteo, mais em Timóteo. Né? Em momento algum cita Tito em Atos. Espera aí, você está falando de Atos, né? Isso. Olha, é bem... Espera aí. Silas estava com Paulo na segunda viagem missionária. E Timóteo também. Paulo, Silas e Timóteo foram os que estabeleceram a igreja na Macedônia e na Caia. Ok? Agora, Tito não estava na segunda viagem missionária, não estava na primeira viagem missionária, e eu não... Vamos lá, em Atos capítulo 19, vamos ver pessoas que acompanharam Paulo levando essa ajuda aos irmãos pobres da Judéia, ok? Em Atos, deixa eu ver aqui, não é 19, não. Em Atos... Atos 11:30 fala. Fala o quê? Aqui os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. E Gálatas 2:1
fala que dá a entender que Tito estava junto. Sim. Gálatas 2:1? Não. Gálatas Não. 2:1 é da ajuda de Antioquia da Síria. É isso que você está falando, né? Sim. Isso. Sim, Tito estava junto. Sim. Tito estava junto nessa ajuda. Mas em Atos 20, é quando foi levada a ajuda dos irmãos da Macedônia e da Caia para Jerusalém. Em Atos 20. 20. Você está falando em Atos 11, foi a ajuda dos irmãos de Antioquia da Síria aos irmãos de Jerusalém, que foi levada por Paulo, Barnabé e Tito. Paulo, Barnabé e Tito. Ok? A minha pergunta é porque Lucas... curiosidade só, né? Nunca citou Sim. Tito na carta dele em Atos. Nunca citou. Embora Tito a gente sabe que estava junto. Nesse caso é um caso. Olha no capítulo 20 de Atos. Capítulo 20, versículo 4. Acompanharam-no, Paulo, né? Até a Ásia, porque, na verdade, eles estavam na Macedônia, né? Estavam indo para Macedônia, Acaia, e aí eles voltaram pela Macedônia e entraram na Ásia, como eu falei, né? Acompanharam até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, em 5 dias fomos ter com eles, naquele porto onde passamos, uma semana. Ok, olha só, acompanharam-nos, nos precederam. Então, esse nos precederam quer dizer que alguns ficaram para trás, e esses alguns seriam, no mínimo, Lucas e mais alguém, no mínimo. Provavelmente Tito estivesse aí, mas o que você vê, você vai ver uma ação boa de Tito, mencionada por Paulo, certo? No trabalho do da oferta, do recolhimento em lá da Acaia. Mas isso Paulo vai mencionar isso em 2 Coríntios. A sua resposta eu não sei, mas eu não vejo Lucas podia ter mencionado Tito lá na Acaia, né? Na Acaia, mas não vejo. Mas Paulo menciona ele muito aqui na segunda carta. É a única coisa que eu saberia falar. Enio, Oi. aqui no capítulo 20 de Atos, Paulo já tinha escrito 2 Coríntios? Capítulo o quê? Aqui em Atos 20, nesse texto, nesse trecho que a gente acabou de ver aqui, ele já tinha escrito 2 Coríntios? Deixa eu ver. Aqui ele está aqui no capítulo 20 de Atos, ele está em Éfeso e, na verdade, em Mileto, vamos dizer assim. Sim, ele já teria escrito, porque ele escreveu de Corinto, entendeu? Quando ele estava na Acaia, porque foi assim, ó, Paulo saiu de Éfeso, passou pela Macedônia, foi e da Macedônia, certo, que ele escreveu 2 Coríntios. E aí ele desceu até a Caia, voltou para a Macedônia, passou por Mileto, na Ásia, entrou na Ásia, entrou na Troade, na verdade, ele entrou em Troade, na Ásia. Na verdade, a Troade, eu diria que é na Ásia Menor, mas é ali para cima da Ásia, naquela região. Então, mas nessas alturas, sim, já tinha escrito 1 Coríntios, já tinha escrito 2 Coríntios, exatamente. 2 Coríntios da Macedônia, na primeira vez que ele chegou à Macedônia. Depois saiu de Éfeso. Mais ou menos, não? Eu tenho como assim escrito aqui,
Atos de 20 a 1 até 3, ele escreveu o 2 Coríntios. Quando ele começa o versículo 3, ele está na Grécia, aí ele escreve aos Romanos. Peraí. Fala de novo aí. Atos 20 o quê? Atos 20. Quando começa a ler a carta ali em Atos 20, até o versículo 1 e 2, ele está na Macedônia. Aí ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Sim. No versículo 3, ele já está na Grécia. Aí ele escreve aos Romanos. Sim. Correto? Sim. Do versículo 2, ele ainda está na Macedônia, na Caia. No versículo 3, ele está na Caia. E ele escreveu, foi no versículo 3 que ele escreveu aos Romanos. É isso que eu estou dizendo? Sim. Sim. No versículo 3 que ele escreveu aos Romanos. Ou seja, Paulo escreveu, a meu modo de ver, a segunda carta de Coríntios, ele escreveu aos Romanos, na quarta viagem missionária, certo? Porque ele escreveu 2 Coríntios, depois escreveu aos Romanos, e quando ele foi levado preso para Roma, ele escreveu mais 4. Preso em Roma. Então, se eu considerar como a quarta viagem missionária, quando Paulo saiu de Éfeso, ele teria escrito, no mínimo, 6 cartas na quarta viagem, que é 2 Coríntios, Romanos, Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. E há uma possibilidade que ele teria escrito uma 7ª carta. Hebreus? Hebreus, é. Eu considero isso. Considero Hebreus. Mas isso é uma possibilidade. Então, vamos lá. Mais ou menos, não? Meio confuso, né? Mas tem que ligar coisa com coisa aqui, senão vai ficar meio confuso mesmo. Então, vamos lá. No versículo 9. Mas se somos atribulados no quê? Quando estamos no consolo e consolando. Porque, olha só, tem 2 coisas aqui, 2 coisas importantes. Nós somos consolados misericordiosamente por Deus, é claro que em Cristo Jesus, né? E devemos consolar misericordiosamente os outros com o mesmo consolo que recebemos. Dá para entender isso, não? Dá. Ok. Agora, pode ser que nesse consolo misericordioso que vamos dar a outros, pode ser que a gente seja atribulado. Problemas, perseguições, maledicências, acusações. Alguém podia acusar Paulo, isso aí está me pondo dinheiro no bolso, diz que vai levar para os irmãos lá, sabe-se lá quanto ele está pegando para ele, entendeu? Então, é possível, é bem possível, quer dizer, toda vez que nós estamos nesse contexto de ter recebido o consolo misericordioso e consolar misericordiosamente, bem provavelmente nós vamos ter tribulações. Ok? Vamos lá. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Olha, tanto faz a gente sofrer ou não sofrer, nós vamos consolar, porque nós somos consolados. E tem mais, hein? O nosso consolo custou sofrimento para alguém, não? Cristo? Sim. Exatamente. Cristo. Não foi um consolo barato, não. Não foi um consolo misericordioso barato, não. Agora nós vamos consolar misericordiosamente os outros e a gente tem problema, a gente desiste? Não, mas espera aí.
Então, saímos do contexto. Porque nós somos consolados misericordiosamente mediante o sofrimento de Cristo. Agora, nós vamos consolar misericordiosamente os outros e tem algum problema e a gente desiste? Saiu do contexto. Saiu do contexto. Porque pode haver sofrimento e faz parte do contexto. Faz parte do pacote. Dá para entender, não? Muito bem. Então, vamos lá. Versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós, Paulo falando aos acaios, né? Inclusive aos coríntios, está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Meus irmãos, ele está dizendo assim, não se importa se tem sofrimento, porque vocês vão ter consolação também. O pior é ter sofrimento e não ter consolação. Mas nós estamos no contexto de consolação. Então, mesmo sofrendo, temos consolação. Então, temos a esperança. O mundo não cristão sofre sem esperança de consolação. Nós sofremos quando sofremos, mas na esperança do consolo que vem da parte de Deus. Muito bem. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, igual Paulo está dizendo de tribulação que teve na Ásia. Qual tribulação? Quais tribulações? Não sei. Mas no capítulo 20 de Atos, ali existe uma indicação de alguma tribulação. Em Atos 20 de Atos, fala assim, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos. E esse tumulto está aí nos versículos 23 do capítulo 19 até o final do capítulo. Entendeu? Capítulo 19, de 23 a 41. Entendeu? Atos 19, 23 a 41. Ok? Pelo menos nós sabemos desse problema aí, dessa tribulação que Paulo teve lá. Ok? E tem mais, deixa eu dizer aqui um outro problema aqui que ele menciona, deixa eu procurar aqui rapidinho. Que ele fala lá aos Coríntios. 1 Coríntios 15, 32, o que diz lá? Alguém lê para nós lá. 1 Coríntios 15, 32. O que diz lá? Eu vou dizer, vai. Se como homem lutei em Éfeso com feras. Agora, será que eram feras literais ou era aquele problema lá? Porque, olha, ali parece que tinha um monte de feras ali querendo atacar Paulo. Irmão Enio, em Atos 19, lá o tumulto em Éfeso, o tumulto foi tão sério, tão pesado, que Paulo quis se apresentar para a multidão, como ele, Paulo, Sim. E os irmãos, não, fica quietinho, oculto aí, porque a coisa é feia, pelo jeito, né? Paulo ficou oculto naquele tumulto em Éfeso. Olha, se você soubesse o problema, você sabe que ali tem um teatro lá, aconteceu muito num teatro ali, né? É um estádio. E aquele estádio, olha, eu não conheço nenhum estádio mais barulhento do que aquele. Olha, quando eu tive lá uma vez, você joga uma moeda, assim, joga assim a moeda no chão, entendeu? E você vai escutar o barulho lá do outro lado, em diagonal. Você escuta o barulho da moeda cair. Agora, imagine um monte de gente gritando.
Porque lá em Atos 19, eu creio que está dizendo ali que houve ali, deixa eu ver aqui, Eu li Atos 19, 30. o 30, Atos 19, 30 não é, não. Esse estádio aqui, Enio? É ele mesmo. O 29 fala, né? Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo Sim. foi às pressas para o teatro. Esse teatro aí, ó. É o 29, Arrastando né? os companheiros de viagem de Paulo. Os Sim. companheiros de viagem. Os macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Paulo Sim. nem no teatro estava. Não, mas olha, exatamente. Olha, esse teatro é barulhento. Imagina um monte de gente gritando ali, meu amigo, não dava nem para escutar nada. Aí podiam matar Paulo ali, ninguém nem sabia como é que ele morreu. Né? Então, eu acho, uma interpretação é que essas feras mencionadas em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, né? Que não são feras literais, que seriam feras esse pessoal aí, ok? Muito bem. Porque não queremos, irmãos, versículo 8, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Está vendo? Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, qual seria aí a consolação se ele tivesse sido morto? A ressurreição. Deus consola até mesmo na morte, porque vai haver uma ressurreição, ok? O qual nos livrou, Deus, né? Nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, ele ficou livre de morte lá. Ele considera isso aí como uma consolação, mas mesmo se tivesse morrido, tem o consolo da ressurreição, certo? E então há consolo mesmo no sofrimento. Nesse caso aqui, Deus livrou ele. Mas se ele tivesse morrido, haveria assim mesmo o consolo da ressurreição. Então, sofrimento nenhum devia impedir o cristão de ter um consolo misericordioso para com outros. Entendeu? Você vê muito disso lá em Apocalipse, para começar. Você vê isso em Apocalipse, né? Certo? Você vê isso em Apocalipse. Muito bem. Não estou vendo nenhuma pergunta, então vamos em frente. Versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. E que consciência é essa? Qual seria o ponto aqui contextual dessa boa consciência? Do consolo de Deus. Eu diria, maneira que eles estavam vivendo? Eu diria, você está um pouco mais chegada aí. Eu diria que é o consolo misericordioso que Paulo usou e estava usando para com os coríntios. Mesmo não só com os coríntios, mas de uma maneira geral, que a tribulação não desanimava ele de consolar misericordiosamente. Entendeu? Então, ele tinha boa consciência
Isso aí não prejudica, isso aí não afetava ele, não. Podia. Está aqui a resposta. A consciência positiva de Paulo é que eles estavam agindo, o relacionamento que ele tinha com os coríntios, com santidade e sinceridade, Sim. proveniente de Deus. Então, Paulo tinha a consciência limpa porque ele estava agindo com os coríntios com santidade e sinceridade, que vinha de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Assim era a ação de Paulo para com os coríntios. Então, isso está no texto. Mas, jogando no contexto, através disso, ele consolava misericordiosamente os coríntios. Jogando o texto no contexto. Faz sentido, não? Jogando no contexto, né? No contexto. Ok. Versículo 13. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. Espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Eu creio que Paulo está se referindo também à primeira carta. Porque a primeira carta podia ser entendida como uma crítica, uma maldade de Paulo, criticando, falando mal, condenando os coríntios. Entendeu? Mas não era esse o objetivo dele. O objetivo dele era o consolo misericordioso através do quê? Do 1 Coríntios. Jogando 1 Coríntios aqui. Paulo estava consolando misericordiosamente os coríntios na primeira carta através do conhecimento. Exatamente. Eu diria que é através do conhecimento. Eu vejo assim, através do conhecimento. Então, quando a gente prega, até mesmo contra, a gente prega uma pregação que o irmão pode estar me atacando, entendeu? Foi para mim, não sei o quê, quer me destruir. Olha, se é que o pregador está pregando dentro de um consolo misericordioso, entendeu? Deus é testemunho, ele tem uma boa consciência para com Deus de que o objetivo dele é edificar o irmão através do conhecimento, porque o irmão está no erro. Mas ele tem que ter a boa consciência disso. Não adianta só ser negativo e falar mal, não. Tem que ter uma boa consciência, tendo a ver com um consolo misericordioso. Porque, olha, toda vez que você vai falar para o irmão que está errado, meu amigo, ele já quer partir para a briga. Ele acha que você está condenando ele, quem é você, não sei o quê, não sei o quê. Bem, eu estou querendo ajudar. Meu irmão, estou querendo te ajudar. Eu estou querendo te consolar misericordiosamente através do conhecimento. Então, Paulo está dizendo que ele escreveu, olha só, versículo 3, porque outra coisa vos escrevemos, eu digo na primeira carta, além das que ledes na primeira carta, e bem compreendeis, por isso que houve receptividade boa deles, e espero que o compreendereis de todo, ainda mais. Como também já em parte nos compreendestes, que nós queremos o bem de vocês, que somos a vossa glória, ajudando vocês. A glória de vocês está em nós, no nosso conhecimento que estamos transmitindo a vocês, no nosso consolo misericordioso, conhecedora. Como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo e outros, era uma glória para com os coríntios. Mas, por outro lado, mesmo escrevendo aquela carta dura, da primeira carta, mas, por outro lado, no julgamento final, eles vão ser a glória de Paulo.
e daqueles que trabalharam. É como vocês vão falar assim, meu irmão Paulo, obrigado por ter nos corrigido. Obrigado por ter nos repreendido. Obrigado por ter nos tirado do erro. Entendeu? Então, eles vão ser a glória. Então, Paulo vai ver, eles vão ser a glória no dia de Jesus Cristo. Paulo vai se sentir glorioso, porque conseguiu, né, vamos dizer assim, a salvar os irmãos através do conhecimento, mesmo embora tendo escrito conhecimento duro, né, que a primeira carta é uma carta severa. Fala aí, Ana. Paulo está agradecendo eles. No fim você acabou falando o que eu ia perguntar. Paulo está agradecendo eles, como assim? Deixa eu ver se eu entendi direito. Assim, eles também estão ajudando o galardão do Paulo a crescer perante Cristo, é isso? Bem, e não é. O que acontece é o seguinte, olha só, vamos supor que você está errada, certo? E eu vou te ajudar a corrigir os seus erros. Então, eu sou a glória sua, porque eu estou transmitindo um conhecimento glorioso, vamos dizer assim, um conhecimento que vai te ajudar a endireitar o seu caminho. Ok? Então, eu sou a sua glória. Agora, no julgamento final, porque você vai ser salva, você vai ser a minha glória. Viu? Deu certo o que eu fiz. Deu certo o que eu fiz. Deu certo o meu ensino. Entendeu? E é o que nós temos que fazer, né? Sim. Ajudar quem não entende, Sim. né? Fazer entender para que, junto com o Senhor, a gente tenha a vitória, certo? Um momentinho, por favor, aqui. Tá. Será que pifou? Não estou ouvindo o meu. Não, Alô? desculpa aí, eu parei aqui porque eu recebi uma chamada e uma irmã muito chegada, estava na sala de operação e teve 5 derrames pequenos e a carótida entupida 95%, então estava na sala de cirurgia, uma cirurgia de risco, então a filha ligou para mim dizendo que a operação foi bem sucedida. Eu tive que atender porque eu sabia do que se tratava, desculpa aí, mas eu precisava saber. Então, vamos nas orações depois agradecer e pedir, porque a irmã teve 5 derrame cerebral, né? 5 derrames, aqui chama de strokes. Não é parada cardíaca, não? 5 paradas cardíacas? Não, é do cérebro. Do cérebro. É como que seja AVC. AVC, né? 5 pequenos AVCs, e a mente dela está confusa,
ainda, então vamos depois orar e agradecer e orar para que Deus recupere. Muito bem, desculpa eu interromper aí, mas eu tive que atender. Bem Ok. justificada. Obrigado. Muito bem. Ok, nós estamos aonde? No versículo 15. 15. Muito bem, obrigado. 14. Ok. 14 ele já acabou de explicar. Não, ele fez o 13. Não, eu acho que eu expliquei o 14 também. É o 14 sim, que falta explicar ainda. Estava explicando o 14 quando ele recebeu a ligação. Bem, Pois novamente o Para terminar. 14. A Ana Favara entendeu o 14, né, Ana? Hein, Ana? Entendi, Enio. Entendi, Ok. sim. Obrigado. Ok, o 14 é assim, ó. Como também já em parte nos compreendestes, quer dizer, os coríntios receberam bem a primeira carta. E eles entenderam que Paulo e Sóstenes, e aqueles que estavam corrigindo eles, vamos dizer assim, eram a glória deles. Ou seja, estavam corrigindo eles para o bem deles. Então, eles reconheceram isso. Porque Paulo também reconhecia que no julgamento final, os irmãos corrigidos por ele vão ser a glória dele e daqueles que trabalharam com ele. É como se fosse assim, ai, graças a Deus que vocês ouviram as nossas instruções, vocês estão salvos. Entendeu? Então, então quando a gente trabalha, corrige o irmão, o objetivo é ajudar o irmão a ir para o céu. Não é para mandar ele para o inferno, não. É para mandar ele para o céu. Porque quando o irmão erra, a gente já quer mandar ele, já quer expulsar ele da igreja, já quer excomungar ele. Não, o objetivo da correção é fazer com que o irmão vá para o céu e não para o inferno. E ele indo para o céu, certo? Quando aquele que corrigiu ele for para o céu e ver ele lá, olha a minha glória. Não é que meu trabalho deu resultado. Entendeu? É o versículo 14. Muito bem. Versículo 15. Com esta confiança, resolvi primeiro encontrar-me convosco. Com esta confiança das glórias, das glórias, certo? De que escrevi para o bem de vocês, vocês entenderam, ok? E vocês são nós somos a glória de vocês, vocês são a nossa glória. Então, nesse contexto, nessa confiança, eu resolvi, Paulo disse, ir primeiro encontrar-me convosco. Novamente, onde é que Paulo estava? Em Éfeso. Então, aqui é Éfeso, né? Aqui na Data Show da Fé. Éfeso. Não, ou aqui é Éfeso. Qual que é o Éfeso? Qual que é o oeste? Aqui ou aqui para vocês? Aqui é o leste para mim, então é o oeste para vocês. Correto? Aqui está Éfeso. Então, ele pretendia fazer isso. Ó. Ele pretendia ir primeiro para Corinto. Depois subir para a Macedônia. Entendeu? Paulo pretendia, porque tudo indica que um ano antes, nós vamos verificar isso aí, ele fez um bate-volta para Corinto. Então, agora ele ia primeiro para Corinto, para depois ir para Macedônia. Esse era o plano dele. Então, com essa confiança, resolvi primeiro encontrar-me convosco para que tivesses um segundo benefício. E, por vosso intermédio, passar a Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Está vendo qual é o segundo benefício aí, não? Qual que é o segundo benefício? Viagem para a Judéia? Não. O primeiro benefício é assim, ó.
Eu estou aqui em Éfeso, Paulo dizendo. Eu pretendo ir primeiro para Corinto, dar um primeiro benefício para vocês, da minha presença, porque vocês já me consideraram como glória de vocês. Como se Paulo fosse abençoar eles lá? Sim. Ensinar mais, ajudar, etc. O segundo seria eles ajudarem o pessoal da Judéia, os irmãos? Não, peraí, deixa eu explicar aqui. Paulo estava em Éfeso, ele iria primeiro para Corinto, ficar lá, visitar, ensinar mais, etc. Primeiro benefício. Aí ele pretendia subir para a Macedônia. E depois da Macedônia, ele pretendia descer para a Caia de novo. Olha o segundo benefício. É a segunda visita. Dá para entender, não? A segunda visita seria o segundo benefício. A primeira visita seria o primeiro benefício, a segunda visita seria o segundo benefício. Porque ele iria primeiro de Éfeso para Corinto, depois para Macedônia, depois voltaria para Corinto, depois ia para a Judéia. E nessa ida dele, Enio, de Corinto para a Judéia, a gente poderia entender que seria um consolo por parte dos coríntios em relação ao Paulo na direção da Judéia? Ele diz assim, no versículo 16, voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Pode ser que sim, pode ser que eles ajudariam na viagem. Mas como nós verificamos, tinha... Bem, eu creio que se eles ajudassem Paulo, encaminhassem Paulo para a Judéia, seria conforto, consolo deles com Paulo, com certeza. Entendeu? Ok, muito bem. Agora, versículo 17. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Teria porventura agido com leviandade? Quando ele fez esse plano, ele foi leviano? Não, não foi leviano. Ele pensou bem, queria dar dois benefícios para o Zacaio. Agora, ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Olha só. Mas depois eu deliberei. Ok? E por eu ter deliberado, delibero segundo a carne? Ué, se primeiro eu decidi ir para vocês, foi segundo a carne? Não. Agora eu deliberei sobre aquilo que eu tinha decidido, é segundo a carne? Não. Eu não delibero segundo a carne. O meu sim é sim, o meu não é não. Mas, vamos lá. Versículo, então, 17. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Não. Ou ao deliberar, depois, vamos dizer assim, até mesmo tomando essa decisão, ou até mesmo mudando essa decisão, acaso delibero segundo a carne? Não. De sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Não. O sim é sim, o não é não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. É sim ou é não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, na segunda viagem, né? Paulo, Silvano é Silas, ok? Paulo, Silas e Timóteo. Não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Nele em Deus, né? Em Cristo. Sempre houve o sim. Não houve o sim e o não, sempre o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Deus, quando Deus fala sim, é sim. Quando ele promete, as promessas são sim. Ele vai cumprir as promessas. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. E nós também. O nosso sim é sim. Assim como nós agimos
em nome de Deus, em nome de Jesus. Nele há o sim e nós há o sim. Em nós o sim não é não. Em nós o sim não, é sim. Entendeu? Em outras palavras. Porque o que vai acontecer é o seguinte: Paulo acabou não indo. Eu acho que Paulo não foi. E aí eles deram bronca. Ah, você fala uma coisa e faz outra. Porque lembra que eu falei? Ele pretendia ir, deixa eu ver, aqui é o meu leste, aqui é o seu oeste. Ok. Ele pretendia ir assim e depois subir para Macedônia. Mas como a carta demorava, como o Tito demorava para vir, ele fez isso, ó. Ele subiu primeiro para Macedônia, para depois descer para a Caia. Opa, Paulo, que negócio é esse? Você falou uma coisa e faz outra? Eu entendo que esse é o problema. Ok, vamos lá. Versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Nós temos a filiação divina. Se em Deus o sim é sim, e nós o sim é sim. Nós temos o Espírito de Deus. Se em Deus o sim é sim, e nós o sim é sim, porque nós temos o Espírito de Deus em nós. E nós o sim não é não, porque nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito de Deus em nós. Então, o sim é sim, como em Deus. Ok. Versículo 23. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Está vendo o que aconteceu? Ô, Paulo, você falou que ia, mas não foi. Você falou que vinha, mas não veio. Você falou que vinha para nós e depois para Macedônia. Você foi primeiro para Macedônia e não para nós? Que negócio é esse? A sua palavra não é sim? Você não é de palavra? Então, Paulo está se defendendo aqui. Ok? Porque ele mudou de plano. Mas por que ele mudou de plano? Para vos poupar. E Deus é testemunha disso. Por quê? Porque Paulo não tinha certeza de que os irmãos coríntios receberam bem a primeira carta. Imagine lá em pé de guerra. Ele não queria ir em pé de guerra. E lá em pé de guerra ia ter briga, discussão com os falsos apóstolos, com os irmãos, lá aquela briga, coisa e tal. Ele falou, não, para poupar vocês, para não ter briga, não ter discussão, não ter problema, eu mudei de plano. Irmão e Deus é testemunha que foi para poupar vocês. Irmão, eu tenho um apontamento aqui do Dr. Darwin Fletch, da Universidade de Fred Hardman. Ele diz que aqui Paulo não voltou para Corinto, fala em 2 Coríntios 2:2, porque na primeira visita ele foi humilhado. Ele não queria voltar, por isso que ele não voltou. Mas talvez um apontamento dele. Essa ideia dele, né? Eu acho que foi para poupar. Agora a interpretação dele é essa, certo? E a minha interpretação é de que ele não queria chegar lá em pé de guerra, porque ele vai falar na carta, que ele estava muito desconsolado com o fato que ele não via Tito. Foi uma pena. Quando eu encontrei Tito, aí me alegrei, porque aí Tito deu as boas notícias. Eu creio. Pode bem ser que quando Paulo fez a primeira visita lá, que foi um ano antes, pode ser que ele teve ali briga também. Também pode ser, sim. Mas eu creio que, seja como for, o ponto é para vos poupar. Eu tenho uma interpretação que fala assim, eu chamo Deus como minha testemunha, ele conhece o meu coração, a fim de evitar aborrecimentos para vocês. Sim. Resolvi não ir até Corinto. Também, aborrecimento também. Aborrecimento, sim, também, exatamente. Dá um sentido para entender melhor, né?
Não há dúvida que haveria aborrecimento. Chega lá em pé de guerra, os irmãos magoados com a carta que escreveu, aquela carta dura, e eles bravos com Paulo, e Paulo ia chegar lá. Paulo falou: vou esperar Tito. Vou esperar Tito para ver o que aconteceu. Aí eu vejo que... Mas tudo isso que vocês falaram está dentro do contexto aí. Então, como alguém mencionou aí, não há consolo em briga. Há consolo em aborrecimento, chega lá e começar a discutir, e briga, e não sei o quê. Não há consolo nisso. Não há consolo nisso. Então, Paulo usou de consolo misericordioso e falou: não vou aí brigar, não. Para poupar vocês, eu mudei de plano. Ok? Muito bem. Então, olha lá. No versículo... Ok, ainda 23. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis afirmado. Alegria. Eu vou chegar aí em tristeza? Eu vou chegar aí e causar tristeza para vocês? Então, é como se fosse assim. Vocês receberam a primeira carta. Analisem tudo direitinho. Aliás, já analisaram. Porque quando ele escreve a segunda carta, ele já recebeu informação de Tito, lá na Macedônia. Então, ele falou assim: que bom, ok, vocês entenderam bem, vocês viram cara o meu propósito, certo? Etc. Porque, na verdade, o contexto de 1 Timóteo é a comunhão a que Deus nos chamou, a comunhão de Cristo que Deus nos chamou, através do conhecimento. Então, eles entenderam. Agora que Tito disse para mim, está tudo entendido, aí eu estou indo. Agora, olha só, eu entendo o seguinte: se Tito tivesse voltado a Éfeso antes de Paulo sair de Éfeso e dado as boas informações a ele teria ido naquele plano original dele. Mas sabe onde é que Paulo se encontrou com Tito? Na Macedônia. Mas aí o plano já tinha mudado. Dá para entender, não? O plano já tinha mudado. Então, o ponto é a alegria. Nós somos cooperadores de vossa alegria e não cooperadores da vossa tristeza. Não vamos chegar aí causar tristeza, certo? Vamos tentar solucionar tudo. Nós somos cooperadores da alegria e não de tristeza. Porquanto, pela fé, já estáis firmados. Eu não vou aí brigar com vocês, vocês já têm fé. Vocês já têm fé. Basta dizer que eles aceitaram as instruções de Paulo. Certo? Então, vocês já são firmados na fé. Então, agora que vocês estão firmados na fé e aceitaram as correções que eu fiz na primeira carta, aí eu vou aí com vocês em alegria. Mesmo embora tenham os falsos apóstolos lá. Mas aí já é outra história. Que no segundo capítulo, a gente acaba, quando a gente entrar no segundo capítulo, a gente acaba compreendendo mais um pouco, né, do que ele está querendo dizer, né? Porque Fala de novo, por favor. Quando a gente entrar no segundo capítulo, a gente acaba compreendendo mais ainda o que ele está querendo dizer nesse começo, né? Porque daí ele cita aquele irmão que ele escreveu repreendendo, né? Ok, esse é outro consolo que nós vamos mencionar depois. Olha o versículo 1 do capítulo 2, vamos terminar aqui. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. E como esse irmão aí mencionou, Giovanni, essa tristeza, quando é que ocorreu essa tristeza? Nesse bate e volta. Não estou escutando. Está desligado, Giovanni, seu microfone. Eu desligo ele do bate e volta. No bate e volta, eu diria. Porque, então ele falou, não quero voltar aí. Então ele escreveu essa primeira, mas um ano depois que ele escreveu essa primeira carta. Então, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará?
Eu quero a alegria de vocês. Eu prego o evangelho porque vocês têm a alegria da salvação. Agora vocês vão me entristecer, eu vou entristecer vocês. Isso aí já foge do contexto do consolo misericordioso. E se agravou, Enio, e se agravou pela ausência de Tito, né? Pelas notícias lá, o feedback que Tito estava trazendo, né? Ué, também Tito devia ter pego o avião, ido de avião, não de ônibus, né? Se fosse aqui no Amazonas, ele tinha que, o senhor Aníbal conhece, ele teria que ter pego um jato, que é aqueles barcos com motor mais potente, assim, que chega num curto espaço de tempo. Mas ele quis vir de voadeira e demorou. É só pegar uma lanchinha daquelas do jatinho e chega rápido. É verdade, então, mas ele resolveu ir de barco a remo, né? Aí demorou barbaridade. Uma rabeta. Tem que ir rápido. Ele sabia que Paulo estava preocupado, mas por outro lado, olha só, eu acho, vou dar meu achômetro aqui, que Tito, sabe por que Tito... Alguém tem uma opinião por que Tito demorou? Já falamos, ele não pegou o avião, pegou o ônibus. Ok. Fora isso. Eu vou dar minha opinião. Alguém quer se atrever, não? Ele estava consolando os irmãos? De que maneira? Diante daquilo que... Fala, Jean. Lendo e explicando a carta? É o que eu acho. Explicando os ensinos de Paulo na primeira carta. Eu diria isso. E estava consolando através do conhecimento. Eu ia dizer que ele estava parando, completando o que o Giovanni falou, ele estava parando as arestas, aquilo que não ficou bem entendido, né, na carta. Também. Eu acho, é meu achômetro, eu concordo com vocês, eu acho que é por isso que ele demorou. Ok? Bem, vamos terminando, já deu, que bom, nossa, até que fomos bem longe, introdução e capítulo 1, bom, né? No capítulo 2, como a Ana falou, aí vai esclarecer um pouquinho mais até mesmo sobre o contexto, ok? Muito bem, novamente, orem pela sua irmã, o nome dela é Beverly, e também orem pela Alia, que eles saíram às 3h15, horário nosso, que seria 6h15, horário de vocês, né? Para o Texas, que amanhã ela vai ser internada numa clínica, né, para descobrir o problema do estômago e acertar as coisas lá numa clínica, vai ficar lá um tempo. Então, orem pela... Não é fácil, né, para a mãe, não é fácil para o pai, para a avó, não é fácil para o vô, não é fácil para ela também, né? Então Beverly, Alia, né? A-L-Y-A-H, Alia. E para o Edivaldo também, que amanhã, dia 28, é o dia da cirurgia dele. Ok, isso, Edivaldo. Que Deus esteja na mão dos médicos. Ele é aquele professor de Isaías, é? Nosso professor? Foi, ele deu aula de Isaías. Por ele. Ele ia dar salmo agora para nós, que o seu João não vai dar esse semestre, mas não vai poder dar aula. É amanhã a cirurgia dele, é? Amanhã a cirurgia dele, Edivaldo. Sabe o horário? O horário eu não sei. Eu sei que ele já se internou hoje. E também o irmão Marquinho, parece que teve uma boa cirurgia. Foi, graças a Deus. O Marquinho foi tudo bem. Muito bom. E agradecer pelo estudo, né, que possa produzir frutos agradáveis a Deus, porque a gente estuda, não é para ser sabidinho, não. A gente estuda para amar mais, para viver uma vida mais agradável a Deus, ok? Enio,
Oi. Orar pelo Álvaro Melo também, que ele teve uma convulsão na noite e está no hospital. Nossa. Como É? é o nome? Sim. Álvaro Melo. Pensei nele hoje, porque eu escutei o nome Álvaro, pensei que fosse ele, mas era outro Álvaro. Sim. Boa noite para todos. Boa noite, seu Valdivino. Eu vou. Valdivino, tá de É máscara. porque tem dois aparelhos, irmão Valdivino. Aí tá ligado dois aparelhos aí, mesmo que um esteja desligado o áudio, vai dar microfonia. Ele deu boa noite num, mas vai ficar no outro, irmão Nessa. Fale, Valdivino. Paralisou o dedo lá. O áudio está desligado. Só um minutinho, que ele está tentando ligar aqui já. Boa noite para todos. Boa noite, seu Valdivino. Agora sim, boa noite, Valdivino. Eu quero pedir pela Leila, que é a esposa do Márcio, que está com Covid, e o Marcelo também, que é nosso irmão em Cristo e está com Covid e está internado. Mas é o Marcelo da onde? É o Marcelo de Pernambuco ou daqui, ou daí mesmo? Não, é daqui de Campinas. Obrigado, hein? Mas não é o Barbudo, É mas não é o- Leila e mas Marcelo, não é o não é Barbudo, isso? não. É o Marcelo, esposo da Luana, aqui da Guanabara. E a esposa do Márcio, que é um dos nossos evangelistas. Obrigado. E quem está com você aí, Valdivino? Meu nome é Gleison, é um amigo em Cristo, do Valdivino e da Igreja Cristo. Como é que é o seu nome? É Gleison. Gleison. É do Gleison. Guanabara? Não. Ok. Mas Eu sou um prazer. amigo da igreja, sou um amigo Ok. da igreja. Ok, prazer em tê-lo. Prazer em tê-lo conosco, viu? Obrigado. Ele não é um irmão, é um amigo. Quem é que ficou de orar por nós, então? O Afonso vai fazer a oração final. Vamos orar, então? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em Teu santo nome, nós chegamos a Ti, agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, inclusive nos consolando quando nós estamos passando por dificuldades. Obrigado por o Senhor nos dar a palavra, que é o Teu conhecimento, através do nosso irmão Enio. Nós também possamos aprender, e não só aprender, mas que nós possamos colocar em prática, inclusive consolando outras pessoas. Sabemos que estamos passando por momentos de dificuldades físicas, inclusive nós entregamos em Tuas mãos a nossa irmã Lia, a nossa irmã Evelyn, que está se recuperando, enfim, por todos os pedidos que aqui foram feitos. Sabemos que já chegou até o Senhor, só pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para poder entender a vontade do Senhor em nossas vidas. Pedimos ao Senhor, o Senhor abençoe cada um que está aqui representando suas famílias, o Senhor possa nos dar força para que nós possamos continuar aqui sempre aprendendo cada vez mais sobre a Tua palavra. Obrigado por tudo, inclusive por nosso irmão Enio, que tem essa disponibilidade de estar nos dando esse ensino do Senhor, inclusive os nossos irmãos que ajudam para que isso possa estar acontecendo. Fique conosco, nos abençoe. Em nome do Seu Filho Jesus, é que nós te pedimos e agradecemos sempre. Amém. 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 Vamos sempre lembrar que o consolo misericordioso que nós temos é em Cristo Jesus, né? Consolo da parte de Deus, e devemos ser fiéis aos ensinos de Cristo para sermos cada vez mais consolados
e temos cada vez mais condições de consolar outros, ok? Amém. Obrigado, Enio. Obrigada, Agradecer irmão aos Enio. irmãos. Muito obrigado. Satisfação. Né? Maria. Em Boa 2 noite. semanas, a Boa noite, quantidade de irmãos foi bem abrangente. Agradeço a presença de todos. Deus abençoe. Deus guarde. Amém. Nara, boa noite. Todos seu bem, Valdir. convidem Boa mais noite a todos. Boa noite a irmãos. todos. Convidem mais irmãos para Tchau, irmão participar. Deus Valdir. abençoe. Boa noite. Bem-vindo, Tchau, Valdir, mano. seu Valdir. Paulo, Obrigado, bem-vindo, boa mano. noite. Tchau, Valdinho. Obrigada. Abençoe. Boa noite para todos. Renato, Pedro, Tony. Eita, mas é bonito esse monte de voz, viu? E aí, O som para os meus Custódio? ouvidos, muito gostoso, viu? Amém. Todo mundo falando, é muito gostoso, viu? É bom quando enrola mesmo. Antônio, fale mais, Antônio. É Giovanni. gostoso. E esse professor maravilhoso perto da mulher dele.